Olá, sou Maria Cláudia Dalinha, sou professora dos pequenos e dos grandes e este é o podcast Nós da Docência. Este podcast é sobre nós. Convido você para dialogar comigo sobre as nossas docências, buscando dentro de nós modos de atar e desatar os nós da nossa profissão. Vamos juntas cuidar da gente. Nós da docência. 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 Da docência. Nós da docência. Da docência. Nós da docência. Nós da docência. Manifesto a favor da profissão docente. Escrever um manifesto. Não escrever. Que medo. Que ousadia. Para criar o episódio que encerra esta segunda temporada, retomei para estudar 3 livros e um artigo. Manifesto a favor dos pedagogos. Feminismo para 99%, um manifesto. Declaração, isto não é um manifesto, que está aqui no Kindle. E um artigo, Identidade e Diferença, Impertinências. As referências completas desses livros e do artigo podem ser encontradas na legenda do episódio. Poderia estudar outros, mas escolhi estes de forma intencional, porque me permitem explicar o que quero e o que não quero defender como manifesto. Este manifesto não é um estatuto da profissão e eu não sou porta-voz de um grupo profissional. Este manifesto é sobre a nossa profissão docente e sobre nós, professoras e professores. Este manifesto não tem um caráter revolucionário em si mesmo, mas pode funcionar como um instrumento de resistência e reexistência na profissão docente. Este manifesto precisa ser situado em um cenário de crise global e de crises micropolíticas que questionam o futuro da nossa profissão docente. Suspendo temporariamente fatos históricos e análises sobre a profissão docente e sobre a carreira. Neste momento, a partir das afirmações a seguir, coloco na mesa temas sobre o trabalho docente que são diferentes entre si, mas que podem nos permitir dialogar e podem nos provocar a pensar a profissão docente de outros modos. Importa explicar que não pretendo qualificar ou desqualificar um ou outro modo de conceituar a docência. Também não estou propondo aqui um movimento de substituição conceitual. Compreendo que os saberes docentes, sustentados por teorias educacionais críticas e pós-críticas, continuam sendo fundamentais para formar a professora e o professor, e também para sustentar a nossa prática profissional. Este manifesto presta uma homenagem ao conjunto de autoras e autores que são especialistas em trabalho docente e nos estudos em docência, e que nos ensinam a defender o trabalho docente e a identidade docente sob uma determinada perspectiva crítica. O manifesto honra esse conjunto de autoras e autores, justamente porque defendo nele um modo de me relacionar com a tradição pedagógica. Faço isso de 2 modos. Número 1, reconheço e reafirmo o que e quem vem antes de mim, valorizando a memória de pessoas e a tradição pedagógica sustentada por elas. Número 2, parto desse legado para reinterpretá-lo e para transformá-lo em algo meu, em autoria. O conteúdo do manifesto também está sustentado pelas costuras que aprendi a fazer entre docência e pesquisa. Dos meus encontros com professoras e professores que me antecederam, com quem aprendi e aprendo sobre ser professora, formadora de professora, pesquisadora.
e também a partir das experiências pedagógicas que desenvolvo com estudantes da sala de aula, na escola e na universidade. O que vem a seguir é produção de conhecimento sobre a docência, que venho construindo ao longo dos meus quase 30 anos como professora e pesquisadora. Trata-se de uma teoria pedagógica que apresento no livro Nós da Docência e detalho de outros modos com novas ênfases neste podcast e nos meus trabalhos como formadora e como consultora. Muitas professoras não produzem conhecimento sobre a docência, porque investigam outros temas: políticas e gestão, educação infantil, pedagogia universitária, inclusão, entre outros. O que defendo como saber, profissão e carreira não resulta somente da minha experiência como professora. Defendo o que defendo porque pesquiso a docência, ao mesmo tempo em que trabalho como professora. Defender a profissão docente não é tarefa fácil no país em que vivemos. Lembro aqui de uma frase que virou meme na internet e busco inspiração para afirmar: além de não ser fácil, ainda é difícil defender a profissão docente no nosso país. Justamente por isso, torna-se importante, urgente, atual e necessário. Vamos ao manifesto. Manifesto a favor da profissão docente. A docência não é um dom. A docência não é um impulso natural e universal. A docência é uma identidade e uma diferença. A docência é um campo de saber, é uma profissão e é uma carreira. A profissão docente é composta por um conjunto de saberes legítimos e especializados, os quais não são aprendidos espontaneamente. Ser professora é diferente de ser educadora, assim como educar é diferente de ensinar. Ser professora é uma marca que se produz na pessoa, que constitui sua identidade. A identidade profissional docente é um estado de vida, é um modo de ser individual e coletivo. A docência está em mim, a flor da pele, corre no meu sangue, pulsa no meu corpo, está inscrita na minha alma. Eu encarno a docência e ela está encarnada em mim. A identidade profissional docente é composta por muitos nós. Nos tornamos professoras a partir do que é feito de nós e do que nós fazemos com o que é feito de nós. Nós da docência é um exercício imenso, intenso e sistemático de suspeita sobre quem somos ou vamos nos tornando como professoras. Nós da docência é um contorno provisório que diz o que somos e o que não somos. Nós da docência é conhecimento, é cuidado, é cooperação, é coragem. Nós da docência é humanidade, é presença, é autoria. A nossa profissionalidade docente é constituída por afetos e por competência técnica. Quem somos e quem vamos nos tornando depende de muitos nós, fios de docência e afeto que vamos tramando para atar e desatar nós em nós e fora de nós, sobre nós e por nós. Este manifesto é uma aposta na docência e na pesquisa. É uma prática de cuidado com a gente e com a nossa profissão. Acredito que o livro, o podcast e os nossos encontros em sala de aula permitem fazer, desfazer e refazer costuras e podem nos ajudar a encontrar a gente dentro da gente.
Eles também nos ajudam a reconhecer as forças macropolíticas que regulam a nossa profissão. Este manifesto nos dá esperança e nos dá coragem para seguir semeando no presente e criando futuros possíveis para a nossa profissão docente. Este foi o manifesto a favor da profissão docente. Este episódio marca o final da 2ª temporada do podcast Nós da Docência. As referências citadas podem ser encontradas na legenda do episódio. Este podcast é um projeto autoral e independente, financiado com recursos próprios. Por isso, conto com teu apoio para compartilhar e para acompanhar nas plataformas Spotify e YouTube. Estiveram comigo ao longo desta 2ª temporada Debbie Maier, Douglas Oliveira e Rafael Bender. Eu sou Maria Cláudia Dalinho. Vamos juntas cuidar da gente.